Olá! Voltamos novamente com mais uma aula fresquinha. Mas, professora, hoje não era aula de história? Não mais, né? Porque nós já finalizamos o módulo. Então, lá no último vídeo de ontem, no caso de português, eu expliquei isso e mandei também lá no Classroom um vídeo explicando como serão as nossas avaliações e explicando também que no lugar de história eu coloquei português pra gente continuar o que estamos falando e terminar o capítulo do livro mais brevemente. Então vamos lá? Então já aproveitar que a nossa cabeça está fresquinha no tema que a gente começou, que são os cordéis, que eu tanto falei que gosto. Então lá na página 85 tem um conectando. O conectando ele vai explicar pra gente a xilogravura como arte popular. Popular é de população, onde as pessoas todas conhecem e dominam. Eu tinha explicado para vocês, no caso, mais superficialmente, né? Explicando a característica, que era uma cor mais próxima do preto, não era colorido, né? Os folhetos é que eram coloridos. E agora a gente vai entender como que essa técnica funciona. Aqui no Conectando, ele explica exatamente isso para nós. Os artesãos, os cordelistas, ou se eles não tinham habilidade, eles contratavam alguém para fazer isso, que é pegar uma talha da madeira, uma parte da madeira, e talhava ela. Ou seja, ele ia moldando ela com o desenho que ele gostaria que ficasse. Uma vez que o desenho estava pronto, ele passava a tinta preta e carimbava na frente, ou colocava, né, impressionava na frente de onde ficaria o desenho no folhetim do cordel. É uma espécie de carimbo, então ele carimbava. E essa é a técnica empregada para se fazer a xilogravura. Por isso que ela também é mais barata e compensava muito mais do que o jornal, porque lembra, o foco do cordel é ele ser barato, é ele ser acessível às pessoas. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os cordéis da época. Olha aqui, ó. Sobre as proezas e as espertezas, que a gente falou tanto com o personagem lá do João Grilo, né? Então, fala aqui que desde a origem do cordel, é comum que os cordelistas sejam pessoas oriundas, ou seja, de onde elas vieram, de povos muitas vezes sem acesso à educação formal. Contudo, os cordéis são textos que apresentam características precisas da linguagem poética, como o uso de rimas, versos e estrofe, com tamanhos específicos. Então, olha só, eu expliquei ontem que o cordel ele foi criado para dar acesso às pessoas que não tinham a educação formal. O que é isso? Quem não tinha dinheiro para pagar o orientador para ir lá em casa, né? Na casa das pessoas, explicar, alfabetizar e ensinar. Só que mesmo as pessoas que não tinham, não dominavam tão bem a arte da escrita, eram inteligentes. Inteligente em que sentido? Já que é um poema, tem que ter rima. Para eu rimar, eu tenho que ter uma ordem. Então, eles criaram um método, que é o que eles explicam aqui, ó. Os tipos de versos que a gente escreve não é só assim, esse aqui vai ter tantos versos. Esse aqui vai ter 10 estrofes. Tem algumas regrinhas e alguns nomes que a gente trabalhou lá no segundo ano. E a gente vai dar uma relembrada aqui agora. Então, os cordéis, eles são mais comuns. São os versos que a gente chama de sextilhas. Esse ses lembra a gente que são 6 versos. Os versos são as linhas do poema, né? Então, a gente já sabe que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz uma estrofe, vou para outra. Mais 6 e assim por diante. Ou as septilhas, que são com 7 versos. Esses recursos, eles dão ritmo e melodia ao cordel, que é igual o Pro deixou aqui o videozinho, para vocês ouvirem cordelista mesmo, declamando o poema com o ritmo e velocidade que ele tem. Então vamos conhecer agora um trecho de um dos cordéis mais famosos. A personagem dessa narrativa transformou-se em um símbolo da cultura nordestina e do povo brasileiro. Você pode conhecer um pouquinho dela na abertura do capítulo, que foi o João Grilo que a gente falou. Então a gente vai falar aqui, ó, das proezas do João Grilo. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se uma formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora, pelas artes que fazia. Então a gente presta atenção aqui, que vai ter bastante elogios, críticas, que foi que a gente
trabalhou, como conhecidos adjetivos. Então, se liga nessa dica aí, adjetivos. Porém, João Grilo criou-se pequeno, magro e sambudo. Esse sambudo é barrigudo, era muito comum, tá? Por causa dos vermes, de tudo mais, de andar descalço, por conta da falta de sapato, da água não ser tratada, que eles consumiam, né? De onde achavam. E aí deixa, né, ainda até hoje, as crianças barrigudas. Esse sambudo é uma característica da oralidade, da escrita dos nordestinos, tá? As pernas tortas e finas, a boca grande e beiçuda. No sítio onde morava, dava notícia de tudo. Olha a rima aí. João Grilo foi à escola, com 7 anos de idade. Com 10 anos ele saiu. Por espontânea vontade, todos pediram para ele outro grilo como aquele. Perdeu-se a propriedade. João Grilo, em qualquer escola, chamava-se do povo atenção. Passava quinal, que era um erro, no mestre. Nunca faltou com lição. Era um tipo inteligente, no futuro e no presente João dava interpretação. Então, aqui, ó, ele corrigia os professores dele. E tem professor que não gosta, né? Naquela época, então, um dia perguntou ao mestre: o que é que Deus não vê? O homem vê qualquer hora. Disse o mestre: não pode ser, pois Deus vê tudo no mundo. E em menos de um segundo de tudo pode saber. João Grilo disse: qual nada? Que dê elementos seus. Abra os olhos, mestre velho, que eu vou lhe mostrar os meus. Seus estudos se consomem, um homem vê outro homem, só Deus não vê outro Deus. Olha como ele foi rápido. João Grilo disse: seu mestre, me diga como se chama a mãe de todas as mães? Tenha cuidado no drama. O mestre coçou a cabeça, disse: antes que me esqueça, vou resolver o programa. A mãe de todas as mães é Maria concebida. João Grilo disse: foi protesto, antes dela ser nascida. Já esta mãe não existia, não foi Virgem Maria. Oh, que resposta perdida! João Grilo disse depois, nem no bonito português: a mãe de todas as mães, já disse e digo outra vez. Como a escritura ensina, é a natureza divina que tudo criou e fez. Aqui embaixo, ó, lembra que a Pô explicou do parênteses 3 pontinhos? Significa que o cordel ele segue ainda explicando, né? Tendo mais. Número 2. Pensando na esperteza de João Grilo, explique o sentido dos versos. E morreu depois da hora, pelas artes que fazia. Então significa que todo mundo tem uma hora para morrer. Mas o João Grilo driblou até a morte pelas artes que fazia. Então como que você explica aqui para mim? Número 3. Qual é a proeza realizada por João Grilo no trecho lido? Então, de todo o cordel que a gente leu, qual foi que João Grilo mostra que ele foi esperto? Será que é quando ele corrige o professor? Lá na próxima página a gente vai relembrar as definições do que são verso, estrofe e rima. É só ligar a palavra na definição. Lá no início eu falei que os versos são cada linha do poema. Então você conecta aqui, né? E as outras você lembra, resgata aí e conecta para a prova. Número 5. Todas as estrofes apresentam o mesmo número de versos? Como que a gente descobre isso? A gente vai lá na primeira estrofezinha, conta quantos versos tem. Faz isso com todos. Vocês vão descobrir que não, porque a gente falou que tem a septilha e a sextilha. Número 6. Identifique as rimas em cada estrofe, depois observe a posição delas e comente o que percebeu. Então, a gente vai olhar estrofe por estrofe para poder ver quais são as rimas. E aí a gente vai grifar, tá? Então, você vai ter que ler lá o poema. Então, por exemplo, na primeira estrofe, ele fala assim, ó. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. O dia não rima com sabedoria, o ia, dia. Então a gente circula ou pinta o dia, o ia, e depois o ria. E a mesma coisa com o fazia. Vai fazer isso para todas as estrofes do poema, tá? A número 7 não precisa fazer. E a número 8 você vai identificar para mim
palavras comuns da linguagem popular, ou seja, são as palavras que tem lá no texto e que a gente não usa aqui no nosso dia a dia. É regra da oralidade lá dos cordelistas, tá? Do Nordeste. Aqui embaixo, no Cultura, do CUD, ele vai falar pra gente um pouquinho do filme, do Alto da Compadecida, de novo, que foi a adaptação do texto do Ariano Suassuna, que ficou muito conhecido pela interpretação do Matheus Nascergalli por conta de fazer o João Grilo, mais o companheiro dele, que era o Filó, que eram os personagens principais, onde eles ganharam elogios até do escritor da obra. Aqui, a gente vai trabalhar o uso do H. A gente já até contou uma historinha sobre ele, lembra? Que ele andava muito triste, muito solitário no H, no alfabeto, porque ele não dava a mão para ninguém, ele não tinha som de nada, né? E aí as letrinhas a C, o H, o L e o N tiveram uma ideia de convidar ele junto para fazer um som forte. Lembra disso? Então a gente tem várias palavrinhas que eu quero que você leia aqui. Depois ele fala assim, ó, destaque a letra H das palavras no quadro. Então o que você tem que fazer? Só passar um risquinho embaixo da palavra H, só isso. Isso já vai ser destacar. Então olha onde tem a palavrinha H e faz o destaque lá. O segundo exercício é montar aquele quadrinho com as palavrinhas igual a gente já está acostumado. Então todas as palavras que tem H no início ficam aqui, todas as palavrinhas que tem CH aqui, aqui tem NH aqui, e aqui tem um pequeno erro, ó, porque ficou C mais H, mas na verdade é o LH, tá ok? E aí a gente escreve aqui, bem facinho. Na próxima página tem a pergunta assim, ó, em qual da coluna da tabela, essa coluninha que nós montamos aqui, a letra H não tem som, ela não faz som nenhum. Então a gente lembra que para ela ter som, ela precisa dar as mãos para o C, para o N, para o L, né? Se ela não está aparecendo com essas letras, ela está aonde que ela não tem som? Número 4. Observe as outras colunas. Em qual delas o H forma um único som com as outras letras? Então a gente vai colocar lá 2, 3, 4. Só põe os números aqui, já tá certo, tá? Quais letras são essas? Elas ficam na mesma sílaba ou podem ser separadas? Olha só, quando o H ele dá a mão para o C, ou ele dá a mão para o N, ou ele dá a mão para o L, ele fica uma coisa só. Então, eles não podem separar, tá? Eles ficam a sílaba. Então, como que é que vocês explicariam aqui para mim? Na próxima, a gente só tem que acrescentar o H e criar novas palavras. Ah, pode ser em qualquer lugar? Não. A gente sabe que o H ou vem depois do C, ou depois do N, ou então depois do L. Então, por exemplo, cama vai ficar chama, sono vai ficar sonho, bico vai ficar bicho, e aí vai fazendo aqui. No jogo dos erros, olha, do G e do Gu agora. Ele tá falando aqui, ó, que no diagrama tem 10 palavras incorretas. Então você já sabe que ele está dizendo, você tem que achar 10 palavras que estão escritas erradas. Com G ou Gu. Você vai circular a que tiver errada e aqui embaixo você vai escrever do jeito correto para mim. São só 10, ok? Depois vem o recontando a história. Ele lembra que a gente falou que o cordel pode ser de recontos? Então ele fala aqui, ó, além das histórias de aventuras inventadas, é comum que os cordelistas recontem histórias clássicas, contos, lendas e fábulas. Vamos ler um cordel de uma história conhecida da turma. Então ele leu o cordel aqui, ó, da cigarra e da formiga. A gente estava acostumado com a fábula, né, onde os personagens falam, onde tem um ensinamento, tem uma moral. Aqui, a historinha está sendo recontada, olha só, em estrofes. Cada linha do poema é um verso, tem a rima, tá? E aí você vai responder para mim, por que a formiga é caracterizada como previdente? Você já sabe mais ou menos, mas tem que estar de acordo aqui com o que vocês lerão, tá? Então não pula a etapa de vir responder a pergunta sem ler o cordel, que eu vou saber. Como você caracteriza a cigarra? De acordo com o cordel. Qual versão você prefere, em prosa ou em cordel? Prosa, ela é escrita com as falas dos personagens, eles interagindo. Em cordel, são os versos e as estrofes. Qual você escolher, você me explica o porquê. Super desafio nós não faremos dessa vez por enquanto.
E aí a gente vem aqui, ó, para um diálogo entre histórias. São duas histórias que vão conversar. Como assim? Ele fala aqui, você já imaginou promover um encontro entre um cangaceiro, que é o Lampião, que eu contei a história para vocês, mais famoso do Brasil, e um cavaleiro das histórias medievais? Você já ouviu falar do Lampião? Já, a professora falou ontem. E Lancelot, que era um importante cavaleiro? Pois é, esse encontro inesperado que o escritor Fernando Vilela propõe em seu livro. Vamos ler a apresentação dos protagonistas. Protagonistas são os personagens principais da história, tá? Dessa obra. Mas antes diga, o que você acha que será dito nesse texto? Então aqui, Lampião e Lancelot. O Lampião, a história dele é que ele sai pelo cangaço e faz alguns saques na cidade. Mas e por que aconteceu isso? Quando ele era criança, a casa dele foi invadida por cangaceiros. E aí atiraram nos pais dele. Os pais dele foram mortos na frente dele e ele teve que se fingir de morto para não ser morto também. E ele cresceu uma criança revoltada, então ele queria vingança. Ele se tornou um cangaceiro, ele se tornou Lampião, o famoso matador e saqueador das cidades, porque ele queria vingança em nome dos pais dele, tá? E aí então ele vai crescendo e vai ficando bom nas coisas erradas que ele fazia, até que ele assume a liderança dos bandos de cangaceiros e ele se torna o Lampião, mas na verdade o nome dele é Virgulino. E Lancelot foi um importante cavaleiro da história do Rei Arthur, ou então dos Cavaleiros da Távola Redonda, tá? Então vocês vão fazer a leitura aqui, tem os glossários com as palavras das oralidades para você saber o que trata cada uma. Leu, fez a interpretação e vai responder as questões da próxima página. Então, quais são as características de Lancelot? Tem os adjetivos falando só do Lancelot. O que significa dizer que ele espalha bravura arguta? Primeira coisa que você tem que saber é o que significa o arguto daqui, para saber explicar o porquê que ele espalha esse tipo de bravura, tá? Então, como que ele consegue fazer isso? Que ele era esperto, corajoso, né? 3. Que tipo de estrofe o poeta utiliza para descrever Lancelot? Aqui eu quero saber aqui do Lancelot. São versos de 6 ou de 7? Qual a sua opinião do poeta, aliás, qual é a opinião do poeta sobre o Lampião? Como que o Lampião era? É uma resposta bem curtinha, tá? Por isso que só tem uma linha aqui. E número 5, o que levou o Lampião a ajudar-se o grupo de cangaceiros? Acabei de falar, hein? Dei mó dicona. 6. Que tipo de estrofe o poeta utiliza para descrever o Lampião? Então, você tem que ver lá onde está a estrofe que descreve o Lampião e contar os versos. É sextilha ou é septilha? E a 7 é numere as rimas, que a gente não precisa fazer por enquanto, tá bom? Aqui na parte da cultura, ele vai explicar onde tem alguns locais disponíveis para que você possa saber um pouquinho mais sobre Lampião e sobre Lancelot. Tá ok? Essa é a nossa aula de hoje, bem breve, bem rapidinho. Ah, outra coisa, eu mandei o videozinho lá explicando ontem sobre as avaliações e explicando também as datas de entrega. Então fique esperto porque eu já programei as atividades e elas vão entrar. Lá no final do nome dela vai estar escrito nota. Então fica ligado, não dorme no ponto para não perder, que uma vez perdido, não vai ter o que fazer, tá bom? Dúvidas é só me procurar. Um beijo, se cuidem e fique em casa quem puder.